destaque no Panorama CBN. Anvisa aprova registro de 5 novas canetas emagrecedoras à base de semaglutida. Temporais causam estragos no Rio Grande do Sul. Chuva forte continua na região hoje. No Japão, o número de mortos em terremoto sobe. Buscas entraram no segundo dia. Governo prorroga a atual edição do Desenrola Brasil, enquanto crédito para motoristas de aplicativo e táxi patina. A Argentina diz que sempre trocou insultos com o Brasil. Hoje é quarta-feira, 29 de julho de 2026. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos, tô de volta das férias. E esse é o Panorama CBN da manhã. Eu te conto a partir de agora as notícias mais importantes do Brasil e do mundo em menos de meia hora. Vamos juntos. Eu começo contando que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro de 5 canetas emagrecedoras à base de semaglutida. A semaglutida é a substância presente em medicamentos como Ozempic, indicado para diabetes tipo 2. E também ela está no IGOV, aprovado para o tratamento da obesidade. As autorizações foram publicadas no Diário Oficial da União de hoje e contemplam laboratórios como Brian Pharma, Cosmed, Ranbaxy, Sun e Avitacare. Os produtos aprovados vêm em soluções injetáveis, para aplicação subcutânea, com caneta aplicadora e agulhas inclusas. A liberação da Anvisa autoriza a comercialização no país, mas o órgão não detalhou a data de chegada das marcas às farmácias, nem como serão os preços finais ao consumidor. A nova onda de aprovações dá sequência à abertura de mercado, impulsionada pelo fim da proteção patentária do medicamento no Brasil. Agora vamos falar sobre o tempo. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas em consequência de um tornado que atingiu a região noroeste do Rio Grande do Sul. O fenômeno provocou destruição nos municípios de Giruá, 7 de setembro e Senador Salgado Filho. O Centro de Monitoramento da Defesa Civil confirmou que o tornado ocorreu no início da noite, associado ao avanço de uma tempestade de alta intensidade, isso nesta terça-feira. A passagem do tornado provocou destelhamento de várias casas, queda de árvores e falta de luz. No município de Giruá, os estragos são severos em ao menos 5 comunidades do interior. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas. A prefeitura mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU e de obras com máquinas pesadas para desobstruir estradas rurais e para prestar socorro emergencial às famílias atingidas. Em Senador Salgado Filho, o telhado voou em muitas propriedades. Nas redes sociais, moradores divulgaram vídeos do momento da passagem do tornado. Pai do céu! Calma, mãe, calma. Deus, tá nas mãos do Senhor. Embarca na caminhonete e vamos embora. Pai, cuida de nós, Pai. Pai, cuida de tudo e de todos, Senhor. Homem, é um tornadão lá, ó. Lá no fundo, lá, ó. Meu Deus, homem, sai de perto da rua. Tô parado com o caminhão aqui, lá, empresa, ó. Meu Deus do céu. Cara, nunca vi isso aí em Giruá. Aterrorizante mesmo. Em outras áreas do Rio Grande do Sul, as fortes tempestades com rajadas de vento de quase 90 km por hora e queda de granizo também provocaram estragos. Mais de 1.000 casas foram destelhadas em municípios como Santo Antônio das Missões, Osório e Ernestina. E isso deixou vários bairros inteiros sem energia elétrica e famílias desabrigadas. Em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, a elevação contínua do rio Uruguai forçou dezenas de moradores a deixarem suas casas. 43 municípios gaúchos reportaram algum tipo de estrago e 600 pessoas estão fora de casa. A Defesa Civil Estadual e o Instituto Nacional de Meteorologia
mantém o aviso de grande perigo para o território gaúcho e tem previsão de novos temporais, ventos intensos e até granizo nas próximas horas. Autoridades recomendam que a população fique atenta aos alertas no celular e que busque abrigos seguros diante do risco de transbordamento dos rios. No noticiário internacional, as atenções estão voltadas para o Japão. As equipes de resgate trabalham pelo segundo dia nas buscas por sobreviventes do terremoto de magnitude 7.1 que atingiu o sul do país. Até o momento em que eu gravava o podcast, 13 mortes já haviam sido confirmadas e centenas de pessoas estavam feridas. O ponto mais crítico do resgate se concentra num shopping na cidade de Kashima, onde uma explosão provocada por vazamento de gás levou ao colapso do segundo andar do centro comercial. As equipes de resgate trabalhavam contra o tempo para resgatar dezenas de pessoas que continuavam presas sob os escombros. Mais de 300 mil pessoas tiveram que deixar as casas e dezenas de milhares de imóveis continuam sem energia. A força do terremoto causou graves interrupções na infraestrutura de transportes, provocando o descarrilamento de um trem de carga. Também o fechamento do aeroporto de Kumamoto e a suspensão da linha do trem-bala. Estradas estaduais apresentaram grandes rachaduras e o histórico castelo de Kumamoto teve trechos da parede de contenção destruídos. A psicóloga brasileira Emiko Miyata, que mora na cidade de Kumamoto, conversou com a CBN. Ela falou que o prédio dela foi danificado pelo terremoto. Tremeu muito, mas muito mesmo. Foi assim um tremor demorado, né? Tocou o apito, sinalizando que ia ter um terremoto grande. O hall de entrada do meu prédio foi danificado, bem destruído. Algumas paredes do castelo de Kumamoto também foi destruída. O epicentro do terremoto foi nas imediações da usina nuclear de Sendai, mas a Autoridade de Regulação Nuclear do Brasil e a Agência Internacional de Energia Atômica informaram que nenhuma anomalia foi registrada nas instalações. A gente segue acompanhando as consequências graves desse terremoto no Japão. Agora vamos ao Rio de Janeiro para contar sobre um caso de extrema violência. Uma perseguição policial com intensa troca de tiros deixou ao menos 5 mortos na Avenida Brasil, que é a principal avenida da capital fluminense, né? Isso foi no fim da noite desta terça-feira. O confronto começou na altura de Guadalupe, na Zona Norte, depois que criminosos que estavam em um carro atacaram uma patrulha do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas. Durante a troca de tiros, 2 policiais militares foram atingidos e levados ao Hospital Getúlio Vargas, que fica na Penha, também na Zona Norte. Um cabo da PM não resistiu aos ferimentos e morreu. Um soldado também ficou ferido e permanecia em estado grave no início da manhã de hoje. Entre os bandidos, 4 morreram e 2 ficaram feridos. E a polícia apreendeu 6 fuzis, 3 pistolas e uma granada. Vamos de política agora, para você saber que ainda repercute a história do uso da imagem e da voz de Jair Bolsonaro num vídeo gerado por inteligência artificial exibido na convenção do PL. A defesa de Bolsonaro tem até amanhã para explicar ao Supremo Tribunal Federal se o ex-presidente autorizou isso. O prazo de 48 horas foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. No material, uma versão digital de Bolsonaro critica as restrições impostas a ele pelo ministro e declara apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro. Isso que vocês estão vendo aqui não sou eu. Isso é uma simulação da minha imagem e da minha voz feita com inteligência artificial. Como todos aqui sabem, eu estou preso e calado por uma decisão injusta e arbitrária baseada em algo que eu nunca fiz. Mas eu garanto
Nenhuma prisão vai calar o sentimento de esperança que despertamos. Nenhuma prisão vai calar milhões de brasileiros que acreditam no nosso país. Por isso, peço que vocês recebam de braços abertos a pessoa que escolhi para me substituir, sangue do meu sangue, meu filho Flávio. Vem com fé. O Brasil tem futuro e o futuro é Flávio Bolsonaro, presidente. Bom, na decisão, o ministro Alexandre de Moraes alertou que a eventual concordância de Jair com a divulgação do conteúdo político eleitoral constituirá uma transgressão às regras da prisão domiciliar humanitária. Ele falou que a violação pode acarretar a reversão do benefício e o retorno imediato de Bolsonaro ao regime fechado. Por outro lado, o ministro disse que se a imagem foi reproduzida sem autorização, a conduta de Flávio Bolsonaro e do PL poderá ser enquadrada como deepfake. A defesa do candidato sustenta que a gravação trazia um aviso explícito sobre o uso da tecnologia e, por isso, não induziu os eleitores a erro, nem pode ser configurada como deepfake. E uma pesquisa Datafolha divulgada hoje aponta que 59% dos eleitores avaliam que o ministro Alexandre de Moraes agiu mal ao proibir o senador Flávio Bolsonaro de visitar o pai na prisão domiciliar. Para 36% dos entrevistados, o magistrado tomou a decisão correta após o descumprimento de restrições judiciais. O levantamento indica também que 59% dos brasileiros apoiam a permanência de Jair Bolsonaro em regime domiciliar devido ao estado de saúde dele. Por outro lado, a maioria do eleitorado aprova as restrições de comunicação impostas ao ex-presidente. 62% concordam que ele deve continuar proibido de usar redes sociais durante o cumprimento da pena. A restrição às visitas foi determinada por Moraes após Flávio Bolsonaro divulgar publicamente uma carta política escrita pelo pai. O veto a contatos políticos eleitorais e familiares vem sendo questionado pela defesa no STF, enquanto a campanha do candidato do PL classifica a medida como desproporcional. E a jornalista Malu Gaspar está contando hoje que, enquanto tenta costurar alianças e definir quem vai assumir o posto de vice na chapa, Flávio Bolsonaro já tomou uma decisão sobre um outro tema estratégico na disputa eleitoral, que é a ida dele aos debates presidenciais. O primeiro já vai ser no dia 23 de agosto, na TV Bandeirantes. Bom, o núcleo duro da campanha de Flávio decidiu que ele só vai aos debates em que a participação de Lula for confirmada. Se o presidente for, ele vai. Do contrário, nada feito. A decisão dos bolsonaristas levou em conta o fato de haver múltiplas candidaturas de direita na disputa do primeiro turno, num contexto em que todas as pesquisas mostram que o mais provável é haver um segundo turno entre Flávio e o presidente Lula. E tem agenda política importante para hoje. O PSB vai realizar em Brasília a Convenção Nacional para oficializar a candidatura de Geraldo Alckmin a vice-presidente na chapa de Lula à reeleição. Com a presença confirmada do presidente e de líderes partidários, a sigla se tornará a segunda a formalizar apoio à coligação governista. Na semana passada, o PDT aprovou a adesão à campanha de Lula. Agora deixa eu te contar que o governo Donald Trump prorrogou por mais um ano as sanções aplicadas ao Brasil, alegando que o país interfere na economia dos Estados Unidos e persegue Jair Bolsonaro e apoiadores. A renovação, exigida pela lei norte-americana para evitar a expiração automática do decreto de julho de 2025, não impõe novas tarifas e atinge diretamente a esfera política e de sanções individuais. No comunicado enviado ao Congresso americano, a Casa Branca voltou a fazer duras acusações ao governo brasileiro, citando interferências na economia, perseguição política a Jair Bolsonaro e suposta censura promovida pelo STF. A prorrogação não afeta o cenário tarifário atual, porque as sobretaxas de 50% previstas na ordem original foram derrubadas pela Suprema Corte dos Estados Unidos, né?
O efeito prático do decreto restringe-se à manutenção de sanções não tarifárias, como o congelamento de bens e restrições financeiras a autoridades. As barreiras comerciais em vigor contra produtos brasileiros decorrem de um outro instrumento, as investigações da seção 301 da Lei de Comércio Americana, que aplicaram sobretaxas de 25%. Em resposta a essas novas restrições e às alegações de Washington, o governo brasileiro acionou formalmente a Organização Mundial do Comércio para contestar as medidas. E agora vamos para a Argentina para te contar que o porta-voz do presidente Javier Milei falou que a troca de ataques entre os governos da Argentina e do Brasil incluiu ofensas de ambos os lados. Adrian Javier declarou que os atritos decorrem de diferenças políticas e ideológicas entre os líderes, mas sustentou que o governo de Milei não levou as divergências para o âmbito diplomático. Durante discurso na convenção que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro em São Paulo, para você que não está sabendo, Milei chamou o presidente Lula de ladrão e presidiário e ofendeu também o ministro Alexandre de Moraes. Em resposta, o governo brasileiro convocou o embaixador argentino para prestar explicações e chamou de volta o embaixador do Brasil em Buenos Aires. Enquanto o presidente Lula evitou ampliar o confronto, o vice Geraldo Alckmin condenou as declarações de Javier Milei. Olha, é lamentável, né, que o presidente de um país vizinho, amigo, né, que compõe até o Mercosul, preste um desserviço ao seu país, porque vem no Brasil numa eleição, não deve o presidente se envolver em eleição de outro país, ainda além de ver intromissão em assuntos internos do Brasil, fazê-lo de maneira grosseira, né, absolutamente grosseira. O porta-voz da Casa Rosada, Adrian Javier, também disse que sempre houve insultos de ambos os lados, historicamente, né? Mas ele pensa que se tratam de diferenças ideológicas e políticas. Agora vamos com a economia. O governo prorrogou até o dia 31 de agosto a atual edição do Desenrola Brasil. O programa de renegociação de dívidas bancárias para pessoas físicas venceria agora no início de agosto, mas teve a duração estendida a pedido das próprias instituições financeiras para atender a uma demanda reprimida. O Ministério da Fazenda calcula que o mês adicional permitirá atingir a marca de 10 milhões de famílias beneficiadas, além de ajudar consumidores a limparem o nome antes de acessarem linhas de financiamento para veículos e motos. Segundo o balanço divulgado, o Desenrola já renegociou 22 bilhões de reais em dívidas de pessoas físicas, que é um montante que caiu para 4 bilhões após a aplicação de descontos de até 90%. Na modalidade voltada para empresas, o volume de renegociações alcançou 25 bilhões de reais. Agora, enquanto isso, tem uma reportagem do jornal Globo de hoje que está contando que aconteceu uma reunião ontem entre o presidente Lula e outras autoridades para discutir os programas de financiamento para aquisição de carros para motoristas de aplicativos e taxistas, no âmbito daquele programa Move Brasil, né? E essa reunião ocorreu em um contexto de elevado pessimismo interno sobre os montantes que serão efetivamente emprestados. Interlocutores ouvidos pelo jornal Globo apontam que, apesar dos 30 bilhões de linha de crédito disponibilizados pelo governo, o cenário mais otimista é que sejam tomados em empréstimos cerca de 1/3 desse valor. Na avaliação mais realista, as contratações ficariam entre 5 bilhões e 6 bilhões, algo como o dobro do que foi efetivado desde maio, quando a linha de crédito foi criada, e logo foi apontada como mais um item para a vitrine eleitoral da campanha de Lula à reeleição. Depois da reunião, o presidente criticou os bancos, que, segundo ele, estariam dificultando para conceder os empréstimos, mesmo contando com garantia federal para uma parcela das operações. Há uma leitura de que houve necessidade política de se fazer algo para o público de motoristas de aplicativo,
mas também um reconhecimento de uma parcela do governo de que esse dinheiro poderia ter sido melhor aplicado. Vamos continuar acompanhando aí para saber como é que vai ser o ritmo desses empréstimos. E ainda dentro do noticiário da economia, eu te conto que a Caixa Econômica Federal vai começar a depositar nos próximos dias os lucros do FGTS nas contas dos trabalhadores que têm direito ao benefício. O Conselho Curador do Fundo de Garantia aprovou a distribuição de 13 bilhões de reais do lucro do fundo em 2025 para mais de 138 milhões de trabalhadores. Os depósitos serão creditados diretamente nas contas vinculadas até o dia 31 de agosto. Tem direito ao repasse todos os trabalhadores que tinham saldo em contas ativas ou inativas do FGTS no dia 31 de dezembro do ano passado. O crédito é proporcional ao valor acumulado. Quem tinha R$1.000, por exemplo, vai receber R$ 18,68. O trabalhador que tinha um saldo de R$50 mil vai receber um depósito de R$ 934,17. Com a divisão de 89% do resultado do fundo, a rentabilidade do FGTS em 2025 fechou em 6,9%. Bom, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, explicou por que a divisão ficou limitada a 89% do resultado e não chegou a 90%, como queriam as centrais sindicais. Essa lógica de pensar o equilíbrio, debruçar, olhando para o futuro, qual é a mira que nós devemos ter no sentido de fortalecer cada vez mais essa importante instituição do Fundo de Garantia. Então nós temos que estar, de fato, com a sustentabilidade colocada. Queria aqui pedir que a gente mantivesse os 89% de distribuição, o que dá uma taxa de 6,90%, portanto, bastante significativo. Pelas normas do FGTS, os valores creditados não poderão ser sacados imediatamente e passam a compor o saldo total do trabalhador. A liberação do dinheiro segue as regras tradicionais do fundo, ficando disponível apenas em situações como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria ou na modalidade do saque aniversário. Agora vamos com o futebol. Quatro jogos abrem hoje a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 7h30 da noite, o Internacional enfrenta o Flamengo e o Mirassol joga contra o Remo. Às 9h30 tem Fluminense e Bahia e Vitória contra o Palmeiras. Em jogo de volta dos playoffs de oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Vasco encara o Independiente Medellín da Colômbia em casa. A primeira partida terminou em 2-2. O Bragantino recebe o Sporting Cristal do Peru depois de um empate sem gols no jogo de ida. Ontem, o Santos venceu a Universidade Central da Venezuela por 4-2 e se classificou para as oitavas de final. E o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, só voltou agora ao Brasil, após a eliminação precoce na Copa do Mundo. Ontem, o treinador italiano se reuniu com a comissão técnica na sede da CBF para traçar o planejamento do novo ciclo da seleção brasileira. Ancelotti diz que vai iniciar a montagem de um time renovado, focado na observação de jovens talentos, sem descartar atletas experientes que disputaram o último Mundial. A seleção brasileira volta a jogar em setembro, quando terá 2 amistosos contra a Austrália, iniciando a preparação para a Copa América e as eliminatórias para a Copa de 2030. E assim vamos encerrando o Panorama CBN da manhã de hoje. Bom, deixa eu só dar uma satisfação rapidinha aqui. Não sei se vocês perceberam, porque eu percebo, tá? E aí eu acho que tá todo mundo percebendo muito. Mas eu acho que tá sutil essa alteração na minha fala. Por quê? Porque durante as minhas férias eu precisei passar por uma cirurgia odontológica. Eu tirei 3 sisos e um deles estava um pouco mais complicado, num contato super íntimo com o nervo. E aí me deu uma parestesia, que é uma dormência aqui nessa parte da boca, onde eu retirei esse dente. E, além de uma dor neuropática que eu enfrentei nas férias, nessa licença também, Mas enfim, tô em recuperação
Espero que seja temporária essa parestesia, como é chamada. Ao que tudo indica, será, né? E vou me recuperando aqui junto com vocês agora, pedindo desculpa por qualquer tropeço que eu dê, tá bom? Fala comigo, inclusive, sobre isso, se você já passou por alguma cirurgia aí de siso e aconteceu esse problema. Fala comigo lá pelo Instagram, biancasantos.bia, fica à vontade. Ou por e-mail também, bianca.santos@cbn.com.br, tá bom? Vou indo embora junto com o nosso DJ Laerte Afonso. Estava morrendo de saudade de você, Lalá. Eu sou o seu apaixonado de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor. Nossa, mas que romântico que ele tá, Lalá. Minha cabeça e me deixa assim. A gente se ama. É muito amor. Tem amor nesse panorama CBN. E faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. Então tá, vamos embora assim, né? Com esse climinha de romance. Não esquecendo que tem o panorama CBN da noite com o Leandro Gouveia. A gente também ama muito o Leandro. Um beijo e até amanhã. E derrubou a base forte da minha paixão. E fez eu entender que a vida é nada sem você.